Gente, como lidar com a enxurrada aí de emoções internas diariamente, hein? São muitos os sentimentos, né? E cada um de nós lidamos aí com eles de formas diferentes, é claro. Então, existe um padrão aí de comportamento, certo ou errado? É o que a gente vai saber agora com a especialista em busca de qualidade de vida, a psicóloga Cristiane Vilhena, está conosco aqui online. Cristiane, seja bem-vinda, bom dia para você. Obrigada, viu, por esse tempinho aqui com a gente. Bom dia, eu que agradeço. Que bom, olha, vamos começar a nossa conversa e lembrando que o Wilker está na casa dele, vai participar também com algumas perguntas. Eu já começo, Cristiane, perguntando para você como manter a tranquilidade aí diante de algumas situações. Qual que é a linha tênue entre o certo e a histeria, por exemplo? Eu acho que quando a gente pensa em comportamento, a gente está sempre falando de um padrão, né? Que muitas vezes, independente da situação que esteja em curso, é uma atitude quase que natural da gente, né? De resposta. Porque todo comportamento, ele parte de uma interpretação, né? Como que eu interpreto aquela situação e como eu resolvo, como eu posso responder a ela. Essa linha tênue entre a histeria, né, e um comportamento dito aceitável, ela acaba sendo tênue e ela acaba estando muito alinhada à qualidade da resposta, né? Eu gosto muito de uma ideia que quem apresenta é o Viktor Frankl, que é o pai da logoterapia, que é a terapia centrada no sentido, né? A terapia, a linha terapêutica com a qual eu me identifico e venho trabalhando nos últimos tempos. Ele sempre dizia, né, que por maior que seja o desafio de uma determinada situação, né, que muitas vezes a vida nos entrega, como essa situação aí que a gente está vivendo, o que vai fazer de verdade a diferença é a forma como a gente responde a essa situação. E a forma como eu respondo a essa situação, por mais pontual e desafiadora e radical que ela seja, não é muito diferente de outras situações às quais eu respondo também, porque é um padrão meu, né? Então, ele diz assim que essa maneira através da qual a gente intenciona essa resposta, que é um posicionamento na vida, é o que faz a diferença, né? Se eu quero, por exemplo, aproveitar as situações para poder me conhecer mais, para poder crescer, para poder fazer o bem, é isso que eu vou fazer. Mas se eu tenho um padrão de resposta na qual, por exemplo, eu sempre me coloco numa situação mais vitimizada, mais fragilizada, é isso que eu vou entregar também nessa situação, né? Então, ele tem uma passagem que é muito rica, eu queria dividir aqui com vocês, que é a seguinte: ele é o pai, como eu falei, da terceira escola de psicologia de Viena, né, que é a logoterapia. E ele já estava num momento muito bom da sua vida profissional, ele era diretor já de um hospital, ele era psiquiatra e neurologista, quando estourou a Segunda Guerra Mundial. E por conta justamente dessa posição que ele tinha, ele foi convidado, ele tinha um salvo-conduto, né, ele podia ir para os Estados Unidos e se livrar do horror da guerra. Ele, judeu que era, a gente pode imaginar o que estava por vir, né? E ele opta por ficar. Ele fica em Viena e, como tantos milhares, ele acaba sendo levado para o campo de concentração. Na verdade, ele passa por 4, se não me engano, o último foi o de Auschwitz. E ali, Graham, ele resolve viver aquela experiência da maneira como ele de fato sabia viver, ou seja, investigando, estando próximo daquilo que ele entendia como comportamento humano numa situação limite. No hospital no qual ele trabalhava, ele cuidava, por exemplo, da ala dos suicidas. Então, ele estava sempre ali, beirando, e ele queria entender o que se passava na mente. E ele faz isso dentro dos campos de concentração. E nessa situação, ele percebe que determinadas pessoas, tanto os soldados quanto os próprios prisioneiros, tá? Alguns, às vezes muito fortes, corpulentos, não davam conta e buscavam a morte como solução, se jogando lá contra
as cercas, né, elétricas. Enquanto outros, às vezes muito mais franzinos, aparentemente frágeis, se mantinham ali firmes. E ali ele entende uma situação, uma ideia acerca do comportamento humano, e ele traz uma frase do Nietzsche, do filósofo Nietzsche, para ancorar essa ideia. E a frase é a seguinte: a gente, diante de determinadas situações, podemos suportar quase qualquer coisa, desde que a gente tenha um porquê. Então, quando temos em nome do que, suportamos quase qualquer desafio. E essa era a ideia que ele via presente ali naquelas pessoas, sabe? Aquelas que conseguiam sobreviver a despeito de todas as atrocidades, de toda a quebra, de tudo aquilo que era mínimo, né, da dignidade da alimentação, do vestuário, elas conseguiam se manter, porque tinham em nome do que. Então a frase é exatamente essa: quando temos em nome do que, suportamos quase qualquer como. Então essa a ideia fez com que ele próprio mudasse a sua experiência, a forma de vivenciar a sua experiência ali dentro, naquela situação horrorosa de um campo de concentração, como também trouxe para a gente luzes para entender isso. De que forma eu quero viver a minha vida? Qual é a atitude que eu quero adotar diante da minha vida? Então, isso é que vai dar o tom. E isso não significa que a gente não possa mudar, que de repente lá atrás a gente tenha tido atitudes mais infantis, mais impulsivas, mais fragilizadas ou vitimizadas, e que tendo consciência disso eu tenha decidido mudar. Eu tenho entendido que aquilo era um ponto vulnerável no meu comportamento, na minha conduta, e que a partir dali eu entendi que eu podia mudar e queria mudar. Eu posso trabalhar por isso, né? E assumir uma atitude mais proativa, mais positiva. Poxa, se é isso que está se apresentando, qual é a melhor maneira que eu tenho de viver isso? Né? Então, essa ideia da gente poder parar para pensar o que eu quero da vida, que posição eu quero assumir diante dela e diante das situações que vão ser apresentadas, é o que me dá condições, muitas vezes, de passar por situações como essas, que são tão desafiadoras, mas ainda assim, tentar sair ali na ponta, com a minha fibra mais calibrada, sabe? Com mais força muscular, com mais força moral para encarar os desafios. Então esse limite entre aquilo que é tênue e daquilo que é, de repente, um descompasso, uma histeria, né, como você falou, tem muito a ver assim, com a eficiência da resposta, né? Se eu estou conseguindo, ainda que a duras penas, me manter bem, me manter equilibrada, fazendo bem a mim, fazendo bem ao meu entorno, eu tô num bom caminho. Agora, se eu me desequilibro, se eu estou nesse descompasso, se eu não dou conta de mim, se o meu humor, né, se a forma que eu encaro os meus problemas está muito, muito atravessada por toda essa situação, é óbvio que tem algo que não vai bem e que precisa de cuidado. Certo. Wilker tem uma pergunta? Tenho sim, Marina. Cristiano, bom dia. A razão, né, e a intuição, elas devem ali sempre andar lado a lado, né? Mas como no dia a dia a gente deve fazer para conciliar as duas coisas? Não é fácil. Não. Razão e emoção, né? Will, eu penso assim que em condições normais de temperatura e pressão, toda decisão é precedida por um processo de análise, né? Onde a gente vai entender qual o cenário que a gente está inserido. É óbvio que, dependendo de cada situação, eu tenho um tempo maior ou menor para essa análise. Eu tenho mais consciência do processo analítico ou não, né? Porque às vezes a gente tem respostas, mas a gente não pode subestimar o que acontece aqui no nosso psiquismo, na nossa mente. Existe um processo que vai analisar cenários, que vai tentar... O que é análise, né? A análise é um movimento cognitivo que a gente faz de entender que partes compõem um todo e que relação essas partes estabelecem entre si, né? A síntese é um processo de junção, de resposta. Então, eu vou analisar, a partir dessa análise, quais são essas partes
O que eu posso inferir disso? O que eu posso deduzir daquilo? A que eu associo? Entende? São processos muito cognitivos, né? Muito mentais. Mas, no frigir dos ovos, a decisão ela acaba sendo muito cardíaca, né? E aí que entra a coisa da emoção, né? Então eu analisei, eu vi os prós, eu vi os contras, eu entendi determinadas coisas, eu contextualizei. Então o que eu vou decidir? Pá. Essa decisão, por isso que eu falo que em condições normais de temperatura e pressão, e isso é bastante desejável, ela foi precedida por uma análise. Mas a decisão em si, eu penso que ela seja muito cardíaca. Sabe por quê? Porque, na verdade, por maior e melhor que tenha sido essa análise, ela não traz as garantias. 100% garantido de que aquele é o caminho certo. Então, existe um espaço assim, de dúvida, de insegurança, de um risco que a gente assume em toda e qualquer decisão que a gente vai assumir, que a gente vai ter. Então, na melhor das situações, é muito bom que a gente consiga analisar, né, e entender, esse caminho que eu estou escolhendo, ele contém o meu coração? Ele faz sentido para mim, levando em consideração lá o nome da logoterapia, né, que é a terapia centrada no sentido, está alinhado aos meus valores, está alinhado ao meu propósito, vai fazer bem para mim, vai fazer bem para o meu entorno? Entende? Beleza, a gente toma. Mas quando a gente não se dá esse tempo, que eu gosto de pensar assim, como se fosse um braço de distância que a gente coloca, sabe? Entre a situação que me demanda uma resposta e a minha resposta em si. Dá um tempo, deixa eu pensar, né? E para isso o autoconhecimento ele é muito importante, porque eu preciso entender, ainda que não seja um processo totalmente consciente, se aquela minha decisão está alinhada aos meus valores. Porque se não tiver, eu vou experimentar uma ressaca moral muito grande. Porque eu vou fazer algo que vai ao encontro, né? Desculpa, que vai ter encontro àquilo que eu acredito. E essa conta chega, né? Então, se a gente consegue, diante das situações das nossas vidas, estejam elas em que campo estiverem, no campo profissional, no campo relacional, no campo pessoal, no campo espiritual, o que eu posso fazer? Né? Qual é a melhor decisão aqui? E aí refletir, putz, está alinhado, beleza, eu vou por aqui e vou assumir, porque daí, de novo a fala do Nietzsche de início, né? Quando a gente tem em nome do que, a gente suporta qualquer como, porque eu vou arcar com as consequências da minha decisão. Então eu preciso saber em nome do que eu estou tomando. Mas é óbvio que existem situações em que a coisa tá aguda, sei lá, tem um incêndio. Eu não vou parar para analisar qual vai ser o plano de fuga. Eu vou simplesmente fugir, né? Mas aí eu preciso contar com um bom senso, com uma boa dose de autoconhecimento que eu venho construindo ao longo da vida. Então, nesse momento mais urgente, eu vou ter elementos para fazer uma boa escolha. Cristiane. Então, acho que na real eles devem andar juntos. Fala, Graça. Certo. Cristiane, e quem não consegue esse equilíbrio e não consegue manter o controle, né? Tem sempre aquela situação ali de nervosismo, de descontrole. Essas situações, esse nervosismo, descontrole, eles podem ser até patológicos e em que momento que a gente deve ligar o sinal de alerta e até para procurar ajuda, né? Isso pode acontecer, virar realmente uma patologia? Com certeza. A própria forma de resposta já dá indícios de um comprometimento importante. Né? Porque quando você está vivendo uma determinada situação e tem os recursos ali para responder a ela, ainda que naquele momento tenha rolado nervosismo, então tem coisas que fazem parte, né? Corre sangue aqui nas nossas veias, então as nossas emoções falam, mas quanto maior o meu conhecimento dessas emoções e quanto maior e mais qualificada é a minha gestão dela, show de bola. Agora, se por acaso eu não tenho um bom conhecimento de mim, eu não consigo e não reconheço muito bem as minhas emoções e, consequentemente, não sei lidar com elas. O Freud tem uma fala que eu gosto muito, que ele diz assim,
A gente não pode vencer um inimigo que esteja ausente. Eu preciso saber contra o que eu estou brigando. E muitas vezes as nossas emoções acabam funcionando como esses inimigos, porque elas atravessam, rasgam e nos desorganizam. Então, quando eu tenho um bom conhecimento de mim, dos meus processos, dos gatilhos que muitas vezes disparam comportamentos ou emoções que não são exatamente muito bem-vindas, pelo menos eu posso ter uma boa gestão daquilo, né? Putz, peraí, tá acontecendo de novo, deixa eu só sair, respirar, não vou te responder agora, só um instantinho, depois a gente se fala, tchau, né? Eu tenho maneiras de lidar com isso. Agora, se eu não sei, se eu sei pouco de mim, eu acabo ficando muito refém dessas emoções, que são, de repente, reações mais primitivas que a gente tem, sabe? Então, a gente começa a perceber um descompasso muito grande porque eu não consigo administrar o meu dia a dia, eu não consigo administrar as minhas decisões, eu fragilizo, desequilibro, eu perco relacionamentos, eu perco trabalhos, eu perco oportunidades, eu perco amigos, muitas vezes por conta de reações que se apresentam de uma maneira muito exacerbada. É óbvio que cada reação, né, ela é muito pessoal, ela traz a marca digital da gente, né, da nossa subjetividade. Então, cada um responde à vida à sua maneira. Mas os resultados dessas respostas dão indícios para a gente do quão razoáveis elas estão, e não razoáveis no sentido moral, isso é certo, isso é errado, não estou entrando nesse mérito, mas o quanto aquele tipo de comportamento traz bons resultados para a pessoa e para o seu entorno ou não. Então, se eu estou sempre perdendo relacionamento, se eu estou sempre tendo uma resposta inadequada no meu trabalho, se eu estou sempre... tem algo ali que está me sinalizando que eu não vou bem. Então, é hora, sim, de pedir ajuda, né? Porque quando a coisa é mais pontual, a gente tem naquele momento uma resposta, putz, desculpa, foi mal, né? Uma resposta equivocada, você rapidamente se apercebe do excesso que aquele comportamento teve e você consegue, de uma maneira assim mais assertiva, talvez, reverter um pouco essa situação. Né? Você consegue se desculpar, você consegue fazer sua meia-culpa, você consegue, enfim, tentar se reorganizar ali. Agora, quando se trata de algo mais patológico, aquilo já vem desde um bom tempo, não é uma coisa assim tão pontual. Você percebe que aquela pessoa está sempre dando respostas que são equivocadas, exacerbadas, desalinhadas com aquilo que a situação traz. Né? Por exemplo, às vezes a gente está mais nervoso e pode dar uma resposta mais ríspida a uma pessoa, ou, sei lá, os pais na educação de uma criança, né? Há um momento de repreender, não, meu filho, isso está errado, isso está certo, enfim. Ou que seja com um animal, vocês estão vendo aqui cachorrinhos, temos cachorros na casa. Beleza, a gente consegue de uma maneira, às vezes um pouco ríspida, mas a gente percebe que foi um pouquinho excessivo e recolhe. Mas e quando a gente perde a mão? Isso é óbvio que é indício de algo que não vai bem e é um importante sinal de alerta sim para se pedir ajuda, porque aí é morra abaixo. Porque essa resposta inadequada vai trazer outra, que vai trazer outra, que vai trazer outra, e aí a gente acaba criando um contexto de muita instabilidade, de muita dor, de sofrimento para quem vive a situação e para quem está perto, né? Cristiane, essa inteligência emocional, ela é aprendida, ela pode ser aprendida? A gente pode, por exemplo, ensinar para uma criança? Sem dúvida nenhuma. E esse momento, ele se dá assim, desde os primeiros momentos assim, da vida da criança, da vida intrauterina, né, em que a mãe, os pais ali conversam com a criança, depois no nascimento, em toda a fase do seu desenvolvimento. O que a gente pode e deve fazer? Ajudar as nossas crianças a nomearem as suas emoções. Esse que é o lance, assim, tem uma história, né, muito bonita do índio, né,
índio mais velho, que num determinado momento, num ritual de passagem, leva o seu neto no meio da floresta porque precisa conversar sobre coisas importantes, tendo em vista a fase na qual aquele rapazinho ia adentrar. E ele fala assim pro neto: meu filho, nesse momento eu tenho muitos lobos brigando dentro de mim. Muitos lobos. Aí o neto olha assim: é mesmo, vovô? Mas qual vai ganhar? Ele pergunta. Essa história é conhecida através às vezes do lobo mau e do lobo ruim, mas eu gosto dessa versão que traz um repertório maior aí pra gente pensar essa questão das emoções e da gestão, né? Ele fala: de preferência todos. O neto não entende nada. Como assim, vovô? Todos os lobos vão ganhar? Sim. Porque o fato deles ganharem significa que eu estou dando a atenção a eles. Ele diz assim: imagina que nesse momento a nossa aldeia seja invadida. Eu vou precisar do meu lobo guerreiro. Eu vou precisar do meu lobo corajoso. Eu vou precisar do meu lobo estrategista e até mesmo do meu lobo mais frio. Porque eu preciso defender essa aldeia, eu preciso defender você, sua avó, sua mãe, a nossa família, a nossa comunidade. Mas no momento em que eu estiver voltando hoje para casa, depois da nossa conversa, se eu não levar uma caça para sua avó, ele brinca, eu vou precisar chegar assim com um pouco do meu lobo sedutor, para poder amansar a fera, porque eu esqueci de levar o jantar. Então, a ideia que ele está transmitindo ali naquela conversa é que a gente precisa identificar, reconhecer e validar cada uma das nossas emoções. O medo é uma emoção fantástica. A raiva, em determinados contextos, também, porque são emoções que nos preparam para a ação, sem as quais eu, de repente, ficaria completamente desavisado e refém do que acontece no entorno, porque eu não tenho, por exemplo, a descarga hormonal na minha corrente sanguínea que vai me fazer lutar, paralisar ou fugir. Então, reconhecer essas emoções é muito importante, né? E isso a gente faz, adultos de plantão com as nossas crianças, né, que somos educadores, a gente se faz através da mediação que permite a cada criança entender o que ela está vivendo, né? Então, o que você está sentindo agora? Como é que está o seu coração nesse momento? Eu estou sentindo que a sua respiração ficou diferente. O que está havendo aqui? Olha que gracinha, de repente, numa situação mais terna. Então, a gente ajuda a criança a identificar, a nomear, para poder bem gerir essas emoções. Porque se eu não souber do que se trata, qual vai ser minha gestão? Baseada em que critérios? Né? Então, a educação, ela vai falar muito, né, da importância da gente, como adulto, ajudar essa criança nessa identificação e nessa gestão, para que ela possa ter cada vez mais autonomia e inteligência na lida com as suas emoções, sabe? Então, essa possibilidade, ela deve ser feita assim, em casa, na escola. Todo adulto que se dirige a uma criança é um educador. E existe ali essa oportunidade. E quando a gente faz isso, a gente vai criando nessa criança o que eu gosto de chamar de uma fibra, né? de uma musculatura emocional que vai permitir a ela lidar bem com as suas emoções, com seus sentimentos, que são interpretações dessas emoções, né, sentimentos, sejam anos de que hora for. Eu não preciso estar com tudo bem, lindo, maravilhoso, sempre harmônico e tranquilo para que eu possa estar em paz. Não, eu posso e devo buscar essa paz a despeito do que está em torno, porque senão a gente fica refém. E essa é uma educação importante. Essa é uma educação que permite a gente ter autonomia, entender o que está se passando e cuidar disso que está se passando. Poxa, de repente eu percebi que eu fiquei ansiosa, eu estou aflita, estou nervosa. Eu vou me deixar levar por esse sentimento, por essa sensação e me descompensar toda e cada vez fazer atitudes equivocadas ou fazer escolhas ruins? Ou eu vou tomar aquele bracinho de distância, peraí, deixa eu entender o que está acontecendo aqui, o que eu estou sentindo e de que maneira eu posso responder a isso.
Outro ponto importante aí, Lu, é que quando a gente faz isso, né, e cria essa musculatura emocional, a gente consegue, por exemplo, ajudar essa criança a lidar bem com as frustrações da vida. Porque não importa a idade, não importa o momento, elas virão. E a gente percebe a existência de muitas crianças em sofrimento profundo porque não conseguem lidar com o não. Porque não conseguem lidar com uma situação que não está atendendo aquilo que ela gostaria. Ou seja, diante de um não, de uma invertida, ela simplesmente se desorganiza. É Como é que verdade. vai ser esse adulto? Cristiane, olha, a gente, infelizmente, nosso tempo aqui é meio curto, né? Mas eu acho que a nossa conversa foi muito legal, principalmente que você coloca exemplos aí para a gente visualizar a situação, né? Então, eu quero te agradecer muito. Eu tenho certeza que o pessoal de casa aí tem passado por situações difíceis e com as suas dicas aí, principalmente do bracinho aí, para a gente respirar, foi muito boa, viu? Muito obrigada pela conversa de hoje, viu? Bom, agradeço a vocês pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. Tá bom, um abraço para você, até uma próxima oportunidade, viu?